Vamos hoje falar de centros energéticos, né? O que são eles? Parece Globo Repórter, né? De onde vêm, o que eles comem, né? O que fazem, para que servem? É exatamente isso, é disso que eu vou falar hoje sobre os centros energéticos. Bom, diferente do que muita gente pensa, esses centros energéticos têm a ver com a nossa natureza humana e não tem nada a ver com religião nenhuma, né? Muito pelo contrário, os centros energéticos, eles são aí a nossa força, né? Maior, de fonte mesmo de energia vital, né? Então nós temos aí 7 centros de energia principais, né? Eu vou dar uma passadinha rápida neles aí para vocês em relação a quais são, né, esses centros de energia. Vocês estão escutando, gente? Eu não sei o que está acontecendo com o vizinho, mas enfim. Esses centros energéticos, que são 7, eles estão ligados aos nossos principais órgãos, né, do nosso sistema, diferentes sistemas do nosso corpo, e eles não só são ligados a esses órgãos, como eles também são fontes de autocura desses órgãos quando estão bem balanceados, porém, eles são também fontes de doenças quando eles estão desbalanceados. Então, por que é importante a gente saber como funcionam esses centros energéticos e para que eles servem? Porque eu acho que já deve ter acontecido com muita gente aqui, e eu posso dizer que aconteceu comigo, de tratar uma doença durante anos através da medicina convencional, com vários remédios, fazer vários exames super invasivos, no meu caso, endoscopias. Eu acho que eu já fiz 5, 6, 7, eu nem lembro, eu perdi as contas, né, por conta de uma gastrite que eu tratei por anos, né, que foi muito difícil para mim lidar desde adolescente com essa gastrite, né. Então eu comecei a ter sintomas com 15 anos e pela vida inteira eu tive problemas e eu tratei de várias formas, eu tomei vários remédios fortes e infelizmente só pelos tratamentos da medicina alopática, né, que é a medicina ocidental, eu não tinha, assim, grandes melhoras. A primeira melhora significativa que eu tive foi justamente através de um tratamento com florais de Bach, que é um tratamento holístico que mexe com as energias do nosso corpo. E pela primeira vez, depois de 6 anos de ser diagnosticada com uma gastrite quase úlcera, eu tive os primeiros resultados. E eu acho que foi bem nessa época que eu comecei a me apaixonar pelas terapias holísticas e hoje em dia estou muito feliz de estar trabalhando com isso, porque eu acredito de verdade nos resultados, não só pelo que eu vejo com outras pessoas, pelo que eu estudei, mas começou comigo, né? Então, como que funcionou aí comigo no caso, né? Era ligado diretamente, claro, ao meu estômago, né? E aí eu tive esse problema, muitas dores durante muitos anos, fiz muitos exames, tratei de várias formas e eu não tinha os resultados. Quando eu fiz o tratamento holístico e quando eu comecei a aprender melhor sobre as energias, eu comecei a entender o porquê daquelas dores do estômago, o que realmente desencadeavam e qual era a fonte dessas dores no meu estômago e qual era o centro de energia que eu deveria trabalhar e trabalho até hoje. Porque tratar dos nossos centros energéticos é que nem escovar os dentes, né? É um trabalho diário, então não é assim, eu vou limpar, fiz uma limpeza dos chakras hoje e nunca mais eu vou ter problemas, né? Os chakras é como são conhecidos os nossos centros energéticos. Não, é como escovar os dentes, literalmente. É um trabalho diário, constante, porque todos os dias nós temos interferências nas nossas energias, né? Então, falando aí, por exemplo, do nosso primeiro chakra, né, que é o nosso chakra básico, que é o chakra mais próximo da Terra, né? Então, nós temos 7 chakras, o chakra básico, o sacral. Então, o chakra básico é um centro de energia que fica bem próximo ao nosso cóccix, bem abaixo, né, das nossas genitais, então fica lá embaixo. Lembrando que é sempre assim, né, gente? No meio do nosso corpo, não é na superfície, né? É bem no meio. Então ele fica lá no finalzinho, né?
é o nosso chakra básico, que está ligado aí principalmente às nossas emoções e aos nossos problemas mais materiais, né? Ligados aqui ao mais material. Depois nós temos o nosso chakra sacral, que fica mais ou menos 3 dedos abaixo do nosso umbigo. Nós temos o plexo solar, né, que é nesse que eu tive os meus primeiros problemas mais sérios, né, de ter o chakra desbalanceado, que é o nosso plexo solar, que é bem aqui na altura do estômago. Nós temos o nosso chakra cardíaco, que é aqui na altura do coração e do pulmão. Nós temos o nosso chakra laríngeo, que é aqui na altura da nossa cervical, né, garganta. Nós temos o nosso chakra frontal, que é o terceiro olho, né, que fica bem aqui entre as nossas sobrancelhas. E nós temos o nosso chakra coronário, ou chakra da coroa, que fica bem aqui em cima, né, no topo da nossa cabeça. Então, não sei se vocês perceberam pela localização desses chakras, mas realmente eles estão conectados com o nosso corpo inteiro. E os nossos centros energéticos é como se fossem as peças de um carro, né? Para realmente estar tudo funcionando bem, eles têm que estar muito bem alinhados e todos trabalhando muito bem. Eu posso ter aí um carro maravilhoso com os melhores pneus do mundo, mas se eu não tiver volante, ou se o meu volante tiver capenga, eu não vou dirigir esse carro super bem, né? E aí onde é que entram as energias exteriores e com elas a nossa alimentação. É como se fossem os nossos combustíveis, né? É a forma como nós alimentamos a nossa energia. Então, quando eu falo que eu deixei de cortar carboidrato quando eu passei a cortar gente chata, é uma forma de dizer que a energia negativa dessas pessoas realmente influenciam tanto quanto a nossa alimentação. E isso é muito verdade, a energia do nosso entorno, né? Escolher as pessoas, os locais e as situações em que nós nos colocamos é tão importante quanto escolher a nossa alimentação, né? Então, por isso que quando eu posto várias coisas, né, falando da questão da positividade, da questão da prática do yoga, da prática da meditação, de cuidar de nós mesmos, né, que é uma forma de cuidar de nós antes de cuidarmos do próximo, justamente porque tudo isso é uma preservação e um equilíbrio das nossas energias, né? Então, como eu falei para vocês, o meu caso, que foi um trabalho aí no plexo solar, eu comecei a tratar através dos florais de Bach, e hoje em dia, quando eu sinto algum tipo de desconforto no meu estômago, que eu sei que não tem nenhuma causa física, é aquele famoso, quem já teve aquela dor que você fala assim, mas eu não comi nada de diferente, né? Mas eu tenho certeza, eu não comi muito, né? Eu não comi nada de diferente. O que está me dando esta dor de estômago? Quem já passou por alguma situação desse tipo, me conta aqui nos comentários, né? Porque eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por isso e também já devem ter passado por situações de tratar uma doença de várias formas na medicina alopática e não ter resultado. Por quê? Porque a medicina alopática ela vai tratar principalmente os seus sintomas. Então, no meu caso, eu estou me dando de exemplo porque é fácil de falar de algo que aconteceu realmente comigo. Você tem uma dor de estômago, você toma um antiácido ou você vai e toma um comprimido que é para dor de estômago. Mas o que é que estava causando aquela minha dor de estômago? Eram problemas emocionais muito mais enraizados que serviam, né, como gatilho para desenvolver essa dor de estômago. Então, nós começamos com problemas, né? A causa é muito mais profunda e nós somatizamos isso de várias formas. Hoje em dia, um problema de saúde que é muito tratado através da naturopatia é a síndrome do intestino irritado, né? Por quê? Porque em mais de 80% dos casos, a síndrome do intestino irritado, ela tem um fator emocional muito mais enraizado. Então, só tratar o intestino fisicamente não é o suficiente, né? Nós temos que entrar com tratamentos para modificar a energia dessa região, que no caso é o segundo chakra, é o nosso chakra sacral, que está ligado ao intestino, e o chakra básico também em alguns casos, né, para poder fazer esse reequilíbrio. E claro, quando chega ao ponto de se tornar uma doença crônica, como a síndrome do intestino irritado, nós sempre tratamos
este chakra aqui ao mesmo tempo, que é o chakra que está ligado a nossas crenças e ao nosso poder de se conectar com energias superiores, seja lá como nós vamos chamar essa energia, porque não interessa, não importa, porque não tem nada a ver com religião, né? As religiões todas e de alguma forma elas praticam esse reequilíbrio, né, dos pontos energéticos, e elas utilizam isso nas suas práticas. Vou dar alguns exemplos aqui que vocês vão conseguir identificar bem fácil como é que as religiões não só acreditam, como praticam essa energização, né, dos centros energéticos desde que a gente inicia na religião, principalmente. Por exemplo, a religião católica, quando nós somos batizados, como é o ritual de batismo? Eles jogam água nesta região, que é o nosso chakra coronário, que está conectado, né, com as forças maiores, com Deus, como você queira chamar, o universo, não interessa o nome que você dê, e eles fazem aqui, né, a cruz, aonde? Em cima do nosso chakra frontal, do nosso terceiro olho, que é uma forma de fazer com que nós enxerguemos o mundo da forma que a Igreja Católica enxerga, né? Aqui é o nosso centro energético responsável por fazer a nossa abertura de mente, né? Ele influencia diretamente na forma como vemos o mundo, né? Um outro exemplo são as religiões que as pessoas rezam e colocam, né, a testa no chão, né? Que também é uma forma de se conectar, é trazer, né, o que é mais divino para a Terra. Então, várias religiões fazem isso, né? O islamismo, por exemplo, as religiões, o judaísmo que usa o kippah, né? Que é aquele, eu não sei, gente, acho que é kippah mesmo. Se tiver algum judeu aqui, me corrija, por favor, né? Que usa bem aqui, que é o quê? Né? Justamente o nosso chakra coronário, ligado à nossa divindade. Deixa eu lembrar, as religiões, então, orientais, fica até difícil de citar como exemplo, porque elas praticam isso diariamente, né? Tanto o budismo quanto o hinduísmo, a prática da meditação e o trabalho energético desses centros, dos 7 centros energéticos, para eles é uma constante, é algo assim que eles aprendem desde que eles nascem e eles praticam isso. E eu não sei se vocês, né, já prestaram atenção, mas a qualidade de vida, de vida mesmo assim, a qualidade da saúde desses povos do Oriente, né, e o tipo de alimentação deles é muito diferenciado do nosso. Então, isso também já diz muito sobre a importância de reconhecer esses centros energéticos como fonte de energia, né, e dar a eles a devida importância, o devido cuidado e carinho, né? Então, é muito importante que a gente saiba, pelo menos, identificar como é que eu posso ou não trabalhar esses centros no nosso dia a dia, né? Como eu disse, a nossa energia, ela é constantemente afetada por energias externas e principalmente pela nossa alimentação. Nesse book que eu estou fazendo, eu estou colocando lá para vocês os principais alimentos, né, que são importantes para vocês energizarem certos pontos. Na consulta de naturopatia, eu faço um mapeamento, né, para saber quais são os centros energéticos que estão precisando de maior atenção ou até que estão num ponto de desequilíbrio crítico para a saúde da pessoa. E aí nós tratamos diretamente, né? Mas hoje aqui eu vou deixar, por exemplo, uma dica bem básica e que ajuda muito e que vai estar muito melhor explicado lá nesse book, de alguns tipos de alimentos que ajudam a fortalecer esses centros de energia, né? Então, o nosso chakra básico, que é o chakra, né? Sempre de baixo para cima, né, gente? O nosso primeiro centro energético, ele é da cor vermelha. Então, para toda essa região,
né, das nossas genitais, toda essa região ligada principalmente às coisas mais materiais, né, da cor vermelha. Então, se você quer energizar, né, quer se centrar, sabe quando a gente tem muita dificuldade de foco? Quando a gente está trabalhando e tem muita dificuldade de focar em alguma coisa, quando a gente tem muita dificuldade de só planejar coisas e não fazer as coisas se realizarem, né? Isso tem muito a ver com a dificuldade de se enraizar, né? Esse chakra também é conhecido como chakra da raiz. Então, quando você tem essa dificuldade de trazer as coisas do plano mental para o material, é um sinal de que o seu chakra básico pode estar desbalanceado, e uma forma de ajudar a fortalecer através da alimentação é consumir os alimentos da cor vermelha, né? E principalmente raízes. Então, por exemplo, vermelha ou marrom escura, né? Então, por exemplo, mandioca, inhame, beterraba, todas essas raízes, que é justamente, né, ele tem a ver com a questão do enraizar, de nos trazer do plano mental para a terra, e alimentos da cor vermelha, né? Por exemplo, o chakra sacral, que é o nosso segundo chakra, que é o nosso chakra responsável pela criação, né? A cor dele é a cor laranja. Então, consumir alimentos da cor laranja, principalmente se você trabalha aí com profissões que precisam da sua criatividade, né? A capacidade de criação de todos os tipos, né? Tem a ver com a criação de outros seres também, né? Aí os nossos órgãos genitais, a nossa criação tá ligada a esse chakra. A cor dele é o chakra laranja. Também consumir os alimentos laranja é uma boa forma de começar a ajudar a energizar, né? Sempre que possível, alimentos orgânicos, alimentos crus, alimentos de boa qualidade, nunca pensando aqui em ultraprocessados nem nada disso, né? Aqui o plexo solar, que é o chakra do estômago, é o nosso chakra que tem a ver com o nosso poder pessoal. É um chakra super delicado porque nós trocamos muita energia entre as pessoas através dessa região do estômago. Por isso que tem aquela expressão, né, de me deu um nó no estômago, né? Ou eu senti um soco no estômago, né? Quando alguém te faz alguma coisa que te magoa muito, porque justamente a gente sente uma pressão aqui quando tem uma troca de energia assim, e que é muito negativa, abala a gente diretamente no estômago, né? Então aqui é a cor amarela ou cor dourada. Então a mesma coisa, alimentos dessa cor, né, ajudam aí a energizar essa parte do seu corpo. O nosso chakra cardíaco, que é da cor verde, né, e também da cor rosa, principalmente quando falamos da parte sentimental, né, mas aqui é a cor verde. Então, alimentos da cor verde ajudam a energizar esse centro que é coração e pulmão. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo falando de cada chakra especificamente, aí eu vou dar muito mais detalhes sobre como eles funcionam. Hoje é realmente uma introdução. Então, alimentos da cor verde para o chakra cardíaco. Aqui, o nosso chakra laríngeo, né, que no caso eu uso muito por conta da comunicação, né? Então, a parte realmente tem a ver com o nosso expressar, comunicar. A cor dele é o azul claro, né? E ele tá muito ligado aos alimentos aí que vêm da água e que traz essa energia da água, da fluidez da comunicação, né? Então, peixes, frutos do mar, algas marinhas, né? Os mirtilos, né? Que são azuis. O figo também é uma fruta muito boa para ajudar a energizar essa região. E nós temos aqui o nosso sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, que é da cor azul escura, né? Então, todos os alimentos aí azul escuro roxo, né? É dessa região aqui. Então, uvas, o mirtilo também, a beterraba, a amora, né? Então, todos esses alimentos escuros, né? A uva e o suco de uva integral, né? Para essa região aqui são muito bons. No e-book vai ter muito mais detalhes dos alimentos, as ervas, os chás, né? Ligados a cada chakra. E
O último chakra, que é o chakra coronário, que ele está ligado diretamente às nossas forças superiores, ao nosso, aos poderes, né, da divindade, como vocês queiram chamar, né, gente? Como eu falei, repolho roxo, tá muito bom. Repolho roxo aqui é excelente para o nosso terceiro olho aqui. E essa parte do chakra coronário, ele é diferentão em relação aos outros, porque ele não está, como ele é uma energia muito mais elevada e muito menos material, a forma de cuidar dele é cuidar realmente assim, fazer exercícios ao ar livre, né? Porque essa conexão com a natureza nos coloca diretamente em conexão com essa força maior, criadora de tudo e de todos, né? Praticarmos a meditação, praticarmos yoga, que é aquele momento que nós temos com nós mesmos, né? Que é conhecer o nosso eu, tá ligado diretamente à sua essência, é uma forma de estar ligado com o universo, né? Como um todo, né? O principal objetivo das terapias holísticas, da nutrição holística e da naturopatia é tratar o ser humano como um todo e como parte desse todo, né? Então, não é só a questão quando nós falamos da comida orgânica, quando nós falamos da interação da energia de um com o outro, é realmente nós termos aí essa consciência, né, de que tudo que nós fazemos, de todas as nossas escolhas, elas fazem da nossa saúde, do nosso dia a dia melhor e também interferem todos à nossa volta de forma positiva ou não. Né? Então é realmente essa consciência maior. Então, quando nós falamos da nossa energia, de cuidar dos nossos centros energéticos, de cuidar da nossa energia, nós emanamos coisas melhores, nós atraímos coisas melhores, né? Então, assim, nós estamos ao mesmo tempo cuidando da nossa família inteira, né? Quando estamos cuidando de nós mesmos. Então, é um trabalho que você faz por você, mas que acaba reverberando em todos à nossa volta e no mundo como um todo, né? Nós estamos passando por uma fase hoje em dia em que nós estamos vendo as consequências de não pensarmos, né, nas outras pessoas como parte de um todo, né, e do quanto as nossas escolhas afetam as pessoas ao nosso lado, né? Então, nós tivemos vários exemplos no início da pandemia, quando as pessoas ficaram surpresas com a recuperação do planeta em relação ao meio ambiente em tão pouco tempo, né? Ou seja, a gente pensava que vamos continuar poluindo e fazendo as coisas e comprando tudo com embalagem de plástico, porque não tem problema. A partir do momento que nós paramos aí por um mês, o planeta se recuperou de uma forma que ninguém imaginava que ele pudesse se recuperar, né? Então é aquela coisa, se até o planeta conseguiu dar uma recuperada nas energias a hora que todo mundo deu uma pausa, imagina se a gente não consegue. Claro que consegue, né? Mas realmente tem que ter uma visão diferente quando a gente vai tratar da nossa energia, né? Fazer um tratamento natural, né? A base não só da naturopatia, mas, né? Por exemplo, dos florais, como eu falei, eu já fiz tratamento de florais de Bach. Eu tomo os florais de Saint-Germain hoje em dia, né? Então, quando você faz esses tipos de tratamento com cristaloterapia, é uma abordagem completamente diferente, porque não que os resultados sejam lentos, muito pelo contrário, não pensem que são lentos. Para mim, eles são sempre mais rápidos do que a alopatia, né? Mas eles abordam a causa, né? E aí, quando você aborda a causa, os sintomas começam a desaparecer e, para nossa surpresa, é que quando nós tratamos um centro de energia, ele nunca está ligado a uma coisa só. Ele está ligado a várias coisas. Então, às vezes, você começa a tratar daquele centro, porque eu tenho um problema de pele, então eu vou tratar esse centro aqui que eu identifiquei como sendo a causa desse problema de pele. Só que fora o problema de pele, você também tem, por exemplo, colesterol alto, né? Você tem um problema de visão, mas que você nem tá pensando nisso nesse momento. E você começa a trabalhar aquele centro energético e vários outros sintomas, vários outros problemas de saúde que você tem começam a desaparecer os sintomas ao mesmo tempo, né? Sendo que se você fosse
tratá-lo separadamente, você teria que ir em vários médicos, fazer vários tratamentos, vários exames completamente diferentes. Mas como você você trata a causa, você trata muitas coisas ao mesmo tempo. Então, isso que eu acho o mais interessante e o mais importante de saber trabalhar as nossas energias, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira explicação sobre os centros energéticos. Eu vou fazer um vídeo para cada centro energético, como eu falei para vocês, porque tem muita coisa para falar de cada um deles, todos os órgãos específicos, né? As doenças que estão mais ligadas a cada centro, os alimentos e as práticas meditativas de yoga e outras práticas que ajudam a fortalecer esses centros, né? Eu espero que vocês gostem também do e-book que está vindo por aí, que vai falar mais sobre isso. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar a pergunta aqui para mim, que agora é a hora, tá bom?